Olá, pessoal! Boa noite, queridos! Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Hoje, dia 21 de janeiro de 2019, às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Vão me falando aí se estão me ouvindo, se estão me vendo, para que eu possa ter base de dar início ao nosso momento de hoje. Vou falar hoje aí sobre um tema que a gente percebe muito no dia a dia, que é sobre o esgotamento psicológico. Antes eu vou começar a me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o André Trave, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, com especialização em psicologia clínica, hospitalar e também na parte de dependência química e dependência não química, que sempre vou falar, minha gente. Área que eu sou apaixonado em atuar. Então, parte de transtorno de personalidade e a parte de transtornos de impulso, que envolve aí a dependência química e dependência não química, são públicos que eu gosto bastante de trabalhar. Minha gente, eu não sei, tá escurecendo, clareando aqui, né? Eu não sei se é porque eu tô aqui dentro do consultório, mas estranho, não sei não. Vamos lá. Bom, deixa eu ver quem tá chegando. Olá, Bruna, minha querida, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Quem mais que entrou aqui? Leonardo, será que é Leonardo ou Leandro, hein? Fala o nome, eu acho que é Leandro. Leandro, Leonardo, que entrou. P. Silva. Fala pra mim qual que é o nome que entrou, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem, para que eu possa dar início ao nossa reflexão do dia, que eu vou falar sobre esgotamento psicológico. É esse ponto que nós vamos falar hoje. Já fiz minha apresentação, depois quem não viu, começa lá, quando eu terminar aqui o início da live, para que vocês possam, quem não me conhece, saber um pouquinho aí da minha carreira, do meu caminho profissional. Tá? Ah, mas me fala aí quem é que entrou aí. É Lucas. Lucas, meu querido, de Mauá. Uma honra ter você aqui, Lucas. Obrigado pela presença. Foi maravilhoso aquela cipate, né, lá no Instituto Mauá. Maravilhoso. Adoro, como eu falei lá pra vocês, né? Mas hoje, então, vamos falar sobre esgotamento psicológico. Tá? Vão me fazendo as perguntas aí, caso vocês queiram. Então eu vou falar o que seria esse esgotamento psicológico. Por que é importante a gente falar do esgotamento psicológico? Então o esgotamento psicológico, minha gente, ele ocorre na maioria das vezes pelo volume excessivo de tarefas e atividades que assumimos sem perceber que elas nos superam. Então eu até coloquei uma colinha aqui, porque às vezes a gente começa a ter aí um acúmulo de atividades, um acúmulo de coisas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, sem nos dar conta de que aquilo tá o quê? Tá tornando angustiante, tá se tornando uma cobrança. Eu mesmo vou fazer essa cobrança para que eu possa atingir e concretizar aquele números excessivos de atividades que eu mesmo me coloco. Diferente do que as pessoas pensam, que esgotamento psicológico é unicamente quando vivenciamos situações desconfortáveis. Seja bem-vindo, Tiago, obrigado pela presença. Então, diferente do que as pessoas pensam, de que esgotamento psicológico é quando vivenciamos situações e vivências negativas ou ruins, não é apenas isso. Muitas vezes esgotamento, já está dizendo que é esgotamento. É o limite de vivências, de situações em que eu vou tendo muito bem resultados no meu dia a dia, porque eu vou suprindo responsabilidades e situações em que eu vou acumulando. No meu dia a dia. Seja bem-vinda, Lê. Obrigado pela presença, viu, Lê? Então, qual que é o ponto principal aí que a gente precisa olhar?
normalmente eu começo a trazer situações, a trazer atividades que eu vou acumulando. Então, às vezes eu tenho vários compromissos no dia, às vezes aí eu vou acumulando, eu tenho 4 compromissos na segunda, vários compromissos na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Eu fico com uma demanda de compromissos que me angustia não honrar, não cumprir aqueles compromissos que eu vou me determinar a concretizar. E aí, eu vou até tranquilamente, inicialmente, conseguir fazer a concretizações dessas atividades, tá? Desses compromissos, dessas responsabilidades. Porém, com o tempo, isso vai ficando o quê? Sobrecarregado. Imagine, o sobrecarregado de várias atividades que eu me coloquei, mais as atividades que vão surgindo, que eu vou me colocando a fazer. Então, imagina onde vai chegar, minha gente. Imagina onde vai chegar. Então tem alguns pontos aí, algumas características que é importante que vocês percebam que vai dar indício de que estamos com esgotamento psicológico. Primeiro delas é a fadiga física e perda de energia. Então eu tenho um cansaço físico. Sabe aquela coisa que eu nem trabalhei tanto fisicamente para eu estar cansado daquele jeito. Eu nem me movimentei tanto fisicamente para eu estar cansado daquela forma. Então eu tenho uma fadiga, um limite, uma estafa física que não condiz com o meu dia a dia, não condiz com a minha realidade. E a perda de energia é eu realmente não ter energia alguma, não ter desejo algum, não ter motivação alguma de fazer qualquer coisa no meu dia a dia. Qualquer coisa que demande uma questão física minha, uma movimentação física minha. Outro ponto que vai interferir hoje, mas que vai ter tido sim uma outra dinâmica lá atrás, é a insônia. Tá? Então, hoje está caracterizado como insônia, mas que anteriormente eu tinha o quê? Eu tinha despertado à noite. Então, eu acordava muitas vezes à noite. Eu tinha até sonos pingados. Então, eu acordava, eu dormia, eu tinha uma sensação boa que eu dormia, mas eu tinha um despertar abrupto durante a madrugada. Tá? Seja bem-vindo, Carol, obrigado pela presença. Então eu tenho que perceber também se o quadro de insônia hoje, ela é característica realmente dessa dificuldade de alteração de sono. Por quê? Porque existem pessoas que dormem de dia, cochilam de dia, a gente já falou sobre isso, né? E tem vários estímulos da noite que as pessoas fazem uso, e aí obviamente que eu vou ter uma dificuldade de sono. Então eu preciso avaliar tudo isso, tá? Então, normalmente, a pessoa ela teve lá atrás um despertar abrupto durante a noite e hoje ela está tendo insônia, uma dificuldade realmente de ter uma qualidade de dormir realmente à noite. Outra coisa é a perda de memória, que temos aí uma desordem cognitiva. Então, perda de memória, às vezes, em muitos momentos, coisas muito simples do dia a dia, sabe, de esquecer às vezes o que eu tô conversando com você, o que eu tô conversando com vocês, às vezes esquecer, eu tô falando o dia inteiro sobre a consulta médica que eu vou ter, e eu esqueço, de noite eu esqueço a consulta médica. Então eu tô indo pra falar com uma pessoa, e eu tô com o assunto na cabeça, então eu tô indo a caminho quando eu chego na hora, some do que eu ia falar. Então é perda de memória significativa mesmo, não é perda de memória do passado, é perda de memória de situações atuais e próximas, recentes, tá? Memória recente. Outra questão vai surgir, muito questões fisiológicas, que são palpitações, problemas digestivos. Existem pessoas que têm aí um nível de ansiedade em que a palpitação, coração mais acelerado, e dá um desarranjo intestinal, uma questão digestiva, queimação. Tem pessoas que têm soltar o intestino, né? Independe do que come, tem aí um rompimento, né? de seleção natural do intestino. O que eu como vai. Claro que se não tiver um diagnóstico
de síndrome do intestino irritável, tá? Se eu tenho aí um diagnóstico dessa, pode agravar. Mas, em geral, é um dos efeitos também aí do esgotamento psicológico. Dor de cabeça, aumento ou rebaixamento de apetite, tá? Então, eu começo a ter sintomas físicos. Tudo isso eu vou ter que perceber, porque às vezes tem pessoas que têm dor de cabeça porque não dorme bem. Tem pessoas que têm dor de cabeça, que tem enxaqueca, que ficou muito tempo sem comer. Então, eu tenho que avaliar tudo isso primeiro também. Eu tenho que avaliar todo esse quadro, se tem a ver com o meu dia a dia, do que está acontecendo, ou não. Se está muito sutil, e aí pode ser que seja aí um esgotamento psicológico. Normalmente a gente fica um pouco mais sensível, mas ao mesmo tempo, a alteração de humor, eu fico mais irritado. Tudo pra mim nada vai dar certo. Eu fico apático, sabe? Sem energia, como a gente falou inicialmente. Eu tenho aí uma incapacidade de sentir prazer na vida, que antes eu tinha até uma sensação gostosa. Então, por exemplo, eu gostava de tocar violão. Adorava tocar violão, cantar, né? Me misturava ali no karaokê. Hoje eu não tenho esse prazer mais. Eu não tenho prazer com coisas que antigamente eu sentia. Então, vejam, são 7 itens aí, são alguns itens que eu fui colocando para vocês, para que eu possa perceber se eu estou tendo esgotamento psicológico. Porque normalmente a gente fica muito em cima. Seja bem-vinda, Valéria, obrigado pela presença. Normalmente a gente fica muito pautado só nas questões físicas, só nas questões fisiológicas, nas questões orgânicas, achando que é unicamente uma descompensação clínica. Então eu vou no clínico, vou no gastro, vou no ginecologista, no urologista, vou no dermato. Eu vou em vários médicos porque eu levo em conta que seja apenas uma questão clínica. E aí faz todos os exames possíveis, faz todo tipo de bateria, né, para saber se está tendo alguma questão clínica. Nada. Os exames clínicos estão preservados, os exames clínicos estão bons. E aí a pessoa fica angustiada. Nossa, mas eu tô tendo reação física, eu tô tendo dor de estômago, eu tô tendo dor de cabeça, eu tô tendo uma moleza no corpo. São coisas físicas, são coisas fisiológicas, clínicas mesmo. Só que não tem nada a ver com não é a origem, ela não é clínica. A origem, ela é psíquica, que reage na parte clínica. Então é importante a gente saber. Seja bem-vinda, Vanessa, obrigado pela presença. Estamos falando sobre esgotamento psicológico. Coisas que atingem um número enorme de pessoas, e as pessoas ficam muito pautadas na melhora dos sintomas físicos, dos sintomas clínicos. E aí entra a medicação, faz alguns trabalhos aí, né, desenvolve alguns recursos para trabalhar essas questões físicas, orgânicas, e eu esqueço da parte principal, quando eu estou falando de esgotamento psicológico, tá, gente? E eu esqueço a parte principal, que é a parte psíquica, a parte emocional, que é essa parte no esgotamento psicológico que está afetando minha parte clínica, minha parte física. Eu posso fazer qualquer coisa na minha parte física, minha gente, enquanto eu não cuidar da base, que nesse caso, no esgotamento psicológico, é a parte emocional, não vai adiantar. A parte física, ela não vai estruturar, ela não vai normalmente ter uma melhora. Por quê? Porque a parte psicológica que é de base, é a parte psicológica que é de base. Eu sempre falo mais ou menos, a grosso modo, um exemplo que eu dou para o paciente, por exemplo, um paciente que ele tem um quadro ansioso com usuário e ele faz uso de maconha, eu tenho que descobrir qual que é a base aí. É o uso de maconha que desencadeia a ansiedade, ou é a ansiedade que está anestesiada pela maconha, que faz com que eu use a maconha? Eu tenho que saber. Por quê? Porque às vezes eu sou uma pessoa que sou ansiosa e que o uso da maconha, ela anestesiou a minha ansiedade. E aí eu fico tratando o quê? Só o uso da maconha. Só o uso da maconha, porque a maconha tá mais gritante, então eu vou no médico, vou no psicólogo, vou aí no profissional de saúde. Como tá gritante o uso da maconha, eu só trato esse transtorno de impulso, que é o uso da maconha. A ansiedade não vai adiantar.
Não vai adiantar nada da ansiedade. E nem mesmo o uso da maconha. Eu vou continuar fazendo uso, eu não consigo sanar. Por quê? Porque a base é a ansiedade. Então eu tenho que tratar o quê? A ansiedade, gente. Eu tenho que cuidar da ansiedade, porque é a ansiedade que vai desencadear na maconha. Não tá ao contrário. Então eu preciso saber quem é que tá de base. A mesma coisa no esgotamento psicológico. Eu tenho que saber se é realmente físico e clínico ou se é psíquico. No esgotamento psicológico já tá claro que é a parte psíquica. É um acúmulo excessivo, já diz, acúmulo excessivo. Está exacerbado essa questão aí de atividades que eu fui colocando, fui inserindo aí no meu dia a dia, na minha vida, e que estava desencadeando aí essas questões físicas, tá? Então eu tenho que perceber. O Thiago colocou aqui: a Lê estava esquecendo um monte de coisa simples e foi no médico fazer exame e não deu nada de errado. Pode ser um sintoma de esgotamento psicológico, mas totalmente. Acabei de falar, não falei da questão de fazer todos os exames possíveis e não sair nada. Isso angustia muito mais o paciente, porque o paciente fala: gente, mas eu fiz todos os exames. O que é? Porque falam que não dá nada, mas está reagindo fisicamente. Veja, os esquecimentos, coisa de... A gente fala simples, gente, mas a gente tá falando de esquecimento rotineiro, tá? De memórias recentes. Então eu tô tendo esquecimento, tô tendo lapsos de memória, tô tendo quebras da memória do meu dia a dia, de coisas muito simples que eu fazia, ou coisas que eu fazia muito natural de ter, né, de eu não conseguir saber como vou fazer. É um esgotamento psicológico. Pode ser sim o esgotamento psicológico, que está dizendo o quê? Eu estou com um acúmulo de coisas na minha vida. E aí sou eu que tenho que avaliar, viu, minha gente? Sou eu que tenho que ver quais são, né, critérios para saber o que eu vou tirar, o que eu vou manter, o que dá para ficar em segundo plano, o que dá para jogar lá para frente. Eu que tenho que fazer isso. Não é o médico, não é o psicólogo, não é o profissional da saúde, não é o amigo, não é o marido, não é o namorado, não é a namorada, não é o trabalho, nada. Sou eu. A limitação que vai ter no dia a dia, eu que tenho que fazer. Sou eu, lembra que eu já falei algumas vezes aqui, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. É uma frase que eu adoro e eu acho que é uma pura realidade. A mesma coisa comigo. A mesma coisa comigo. Eu só vou fazer comigo o que eu permito. Então, se eu cheguei no esgotamento psicológico, o esgotamento psíquico, eu tenho que tentar olhar para todo esse aspecto. Foi eu que permiti que chegasse no esgotamento. Sutil, tá, minha gente? É isso que eu tô falando. Não é consciente o negócio. É tão sutil o negócio que quando chega, já tá no limite. O copo já transbordou. E o copo não pode transbordar, minha gente. Sempre eu brinco com as pessoas. O copo ele tem que estar de meio para baixo. Porque eu tenho que esvaziá-lo todos os dias. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigado pela presença. Então, eu preciso estar com um copo de meio para baixo. Eu não posso ter um copo de meio para cima. Porque ele vai transbordar, viu? Ele vai transbordar. Levando em conta que a gente não está contando com o inesperado. A gente não está contando com o dia a dia, que vão vir cobranças também. Vão tuchar coisas, atividades, ou compromisso, ou responsabilidades, que não é uma escolha, jogam em cima da gente. Então acumula o que eu mesmo trouxe para minha vida de acúmulo, mais o que é jogado. E aí? Aí, meu filho, vai dar pane, sabe? Dá pane. Aí o que o Thiago tá falando aqui sobre a esposa. É isso que vai acontecer. Vai dar pane, vai dar curto. Vai dar curto. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigado pela presença. Estamos falando sobre esgotamento psicológico. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigado pela presença. E aí, minha gente, fica grave o negócio. Fica muito grave. Obrigado pela presença, Marineuza. Boa noite. Então, o esgotamento psicológico, ele é grave por causa disso. Porque ele só vai... as pessoas só vão se dar conta do esgotamento psicológico quando chegar no limite. Por isso que já diz, esgotamento. Quando estiver no limite, transbordando. Porque primeiro ele vai tentar ver toda uma avaliação clínica primeiro.
Porque como reage no físico, ele vai primeiro fazer toda uma investigação, toda consultas médicas, exames, físico primeiro. Depois, excluído isso, aí vai para levantar a hipótese de uma questão emocional. Levantar a hipótese, viu? Isso quando levanta a hipótese. Logo, eu já tô aqui, ó, no limite. No limite. Esses itens que eu falei pra vocês, esses critérios, né, pra eu perceber se eu tô tendo esgotamento psicológico, é pra que eu não chegue no transbordar, minha gente. Mas aí você vê que são coisas muito do dia a dia, eu percebo isso, aí eu falo, mas eu acho que é o cansaço. Eu acho que eu tô com dor de cabeça, André, todo dia no final do dia, porque é o calor. Gente, não é normal. Não é normal no sentido saudável de eu ter dor de cabeça todos os dias no final do dia. Não posso. Não posso. Se isso tá acontecendo, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que me perceber pra ver se eu não tô tendo esgotamento psicológico, esgotamento psíquico. Se não é uma enxaqueca, né? Agora, existe enxaqueca que ela agrava com o esgotamento psicológico. Então, isso eu tenho que perceber também. Por quê? Porque aí vocês vão vendo que todos esses 7 itens que eu passei pra vocês, mas com 8 situações aí, 8, 9, vai acontecer no meu dia a dia e eu vou empurrando. Eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou empurrando. Gente, o corpo, ele tá gritando. O corpo, ele tá dizendo. Oi, Lorena, minha linda. Seja bem-vinda, querida. Obrigado pela presença. Então, o que acontece? Eu preciso olhar para esse aspecto de esgotamento, do que vai acontecendo no meu dia a dia, porque senão, além do transbordar, é onde a gente fala que eu dou uma pane. André, eu surtei. Surtar não é sair matando as pessoas, sair quebrando tudo, gente. Não é só isso, não. Surtar é eu ter uma pane mesmo, um blackout. Um blackout total. Um blackout total. Que é aí, pode ser, Thiago, que está falando aí da Lê, da esposa. Pode ser que, né, que esteja dando um indício aí, estejam dando um aviso bastante significativo de que olhe para dentro. Olhe para cá o que está acontecendo. A parte emocional, o corpo gritando, é isso que ele está dizendo. Você não está olhando para mim. Olha para mim que a coisa tá complicada, que a coisa tá difícil. Então, esgotamento psíquico é o último degrau que vai chegar, gente, onde não estou dando conta da minha vida. Não estou dando conta do meu dia a dia. Peguei demais. Peguei coisas demais. Coloquei coisas demais no meu carrinho. Não estou dando conta. Tá? Coloquei muita coisa no meu carrinho e agora eu não consigo carregar. E aí, aquelas pessoas mais cobradoras, aquelas pessoas mais controladoras, aquelas pessoas muito mais rígidas, muito mais perfeccionistas, sabe o que ela faz? Ela não quer deixar o carrinho, ela quer carregar o carrinho. Eu vou carregar o carrinho, eu não vou deixar nada. Já sabemos onde vai parar, né? Já sabemos onde vai parar. Tá? Ai, Lê, imagina, linda, obrigado, eu que agradeço, viu, aqui de você estar aqui junto com o Thiago, aqui para que a gente possa estar sempre pensando na importância do cuidado da saúde emocional para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável, porque a Lê tá aqui agradecendo o assunto, porque é um assunto que ninguém fala, porque é tantas coisas físicas, tantas coisas externas que nós temos que carregar, que nós temos que fazer, que ninguém fala do nosso esgotamento emocional, ninguém fala. Não, porque é frescura. É frescura. Não, não é. Não é. A gente ouve isso, mas não é. É grave. É grave. Tá? Então, como eu já falei uma vez aqui, engraçado. As pessoas nas suas empresas, elas levam um atestado médico, clínico, ginecologista, do cardiologista, urologista, dos médicos. Eles levam. Agora, do psiquiatra e do psicólogo, o povo não leva lá atestado na empresa, porque tem vergonha, porque tem medo de como que vão reagir, porque ainda assim tem uma visão muito deturpada nas empresas. Algumas empresas são humanizadas, que tem uma visão muito mais apurada da saúde mental, da saúde emocional, é diferente. Eu dou treinamento em várias empresas aí, é muito rico.
Porque a empresa ela tem esse olhar, mas muitas empresas não têm esse olhar. Então as pessoas que elas fazem, elas escondem o atestado. Elas não levam o atestado para a empresa e continuam trabalhando até dar uma pane. Deu uma pane, e aí? E aí? Vocês viram aí situações que aconteceram de pessoas que estavam de licença médica, atestado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, e continuou trabalhando com medo de perder emprego, com medo de levar atestado médico da psicologia e da psiquiatria na empresa, porque a empresa era rígida, e aí continuou trabalhando. Chegou o quê? No topo, transbordou, e aí? Aí surge todas aquelas situações que a gente vê na mídia, né? Várias situações que não justifica, porque aí a escolha é do paciente, a escolha é da pessoa, viu? Não venha culpar a empresa. Ah, eu continuei trabalhando porque a empresa ia me mandar embora, então a culpa é da empresa que eu surtei, a culpa é da empresa que eu tive um blackout, que eu tava dirigindo, tive um blackout, bati o carro. Não, não é, porque é sua responsabilidade. A qualidade de vida saudável, a responsabilidade da saúde emocional é da pessoa, não é da empresa. Não é do marido, não é da esposa, não é do filho, não é de ninguém. É unicamente a minha responsabilidade. É uma escolha. Agora, eu posso sim chegar na empresa, ir lá, dialogar, ser assertivo e me expressar e me colocar frente a esse adoecimento. Como a empresa vai reagir, aí é uma outra questão, gente. Porque aí, dependendo como for, você tem que uma orientação jurídica. Vai atrás de uma orientação jurídica, como que você pode proceder. Agora, não venha com esse discurso, com essa lorotinha de que porque eu tô com medo da empresa, por isso que eu escondi atestado e continuei trabalhando. Se você não tá se responsabilizando, não tá cuidando da sua saúde fisiológica, sua saúde física, saúde emocional, sua saúde psíquica, você quer que a empresa cuide da sua saúde emocional? Você quer que a empresa preserve a sua saúde emocional? Não. Se nem você tá fazendo... é aquela coisa que eu falei numa live. Eu quero que o outro me valorize, se nem eu me valorizo. Eu quero que o outro me ache o bambambam, me ache o maravilhoso, se nem eu me acho. Então poupe-me, né, gente? Vamos jogar menos responsabilidade pro outro e puxar a responsabilidade total pra si. Pra si. Não é o outro. Então, não é, eu tô muito cansado porque eu não consigo falar não pra empresa de hora extra, porque senão ela vai mandar embora, porque ela mesmo fala. Quantas pessoas estão aí desempregadas e você tá empregado? Minha gente, o outro tem o direito de falar o que ele quiser. Ele tem jeito de cobrar, ele tem o direito de cobrar o que ele quiser. Lembra uma frase que eu falei, eu gostei bastante dessa frase, tô adorando porque eu tô falando pra todo mundo. Cuidado com o que você aceita. Cuidado com o que você aceita, porque você está dando informações ao outro de como te tratar. Tá? Cuidado. Então eu trouxe esse assunto aí para que a gente possa refletir, porque é grave. E olha, nós estamos no início do ano, depois de um período aí de festa, de festividades, de férias, e muitas pessoas estão voltando as suas atividades profissionais, ou o ano, né, retornando ao ano aí, com esgotamento psíquico. Olha isso. Seja bem-vindo, Denis, obrigado pela presença. É Denis, Denise? Deixa eu ver aqui. É o Denis Vieira. Seja bem-vindo, querido, obrigado pela presença. Então, vamos olhar para isso. É muito sério. Não brinque com a sua saúde emocional. Não brinque com a sua saúde psíquica. Porque se você tá levando meio a meio, meia boca, você quer que o outro se preocupe com você? Poupe-me. Você quer que o outro que pegue e se movimente para cuidar da sua saúde emocional? É o outro que tem que falar que você tem que cuidar da saúde emocional? Por favor, né? Poupe-me. Puxe a responsabilidade pra você. Cresça. Amadureça. A responsabilidade é sua, de tudo que acontece na sua vida, de todo aspecto na sua vida. Lógico que lembro, Denis. Opa, com certeza. Lembro tanto maravilhosamente do nosso curso lá de pós-graduação em psicologia hospitalar no CEPS com a Laíde maravilhosa. Sei, opa, com certeza lembro sim. Então, então o convite de hoje é para que a gente possa olhar para esse esgotamento psicológico.
Então é importantíssimo que a gente possa olhar, que a gente possa esmiuçar, que a gente possa criar intimidade com a nossa parte psíquica, para que cada dia a gente possa desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Para mim, como eu falo sempre, é uma honra estar aqui. Obrigado pela presença de todos. Amanhã, às 22h30, horário de Brasília, estarei aqui novamente, para que possamos estar cada dia desenvolvendo esse caminhar aí nesse mês de janeiro, que é o mês da conscientização do cuidado da saúde emocional. Desde o dia 1º estamos aqui firme e forte até o dia 31 de janeiro. Então fiquem à vontade. Tem alguns temas aqui, alguns assuntos que já foram né, já foram enviados aqui. Está tudo anotadinho para que a gente possa aí desenrolar durante o mês de janeiro. Muito obrigado. Essa live agora, né, que vai ser gravada, vai lá pro meu Facebook, que todo mundo conhece lá, quem está lá, mas é @Psicologia, Psiquiatria e Saúde, que é na página Espaço Psicologia e Saúde Independência, lá no meu Facebook, e também no YouTube, que é no André Traves. Mas o endereço de todos esses canais, gente, tá aí na minha página inicial aí do Instagram, tá? Então, acessem, divulguem, compartilhe, chame as pessoas para que a gente possa estar cada dia unindo, trazendo pessoas para que a gente possa estar desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável dentro do objetivo da parte do cuidado da saúde emocional. Minha gente, obrigado aí pela participação de vocês, né, pelas perguntas, pelos questionamentos, adoro isso, vocês sabem muito bem. E vamos aí, firme e forte. Marineuza colocou: André, gostei muito dessa live porque fala sobre o psicológico das pessoas. Isso mesmo, tudo aqui a gente vai falar do cuidado da saúde emocional, do cuidado do desenvolvimento, né, de sempre estar desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável, com a responsabilidade minha. Eu sempre tenho que ter essa consciência. A responsabilidade sempre tem que ser minha. João, obrigado pela presença, João, aqui. Obrigado pela presença aqui comigo. Sempre é uma honra receber todos vocês. Espero que possamos estar juntos amanhã, às 22h30, horário de Brasília. Chame as pessoas, compartilhe, para que possamos estar aí com o maior número de pessoas com esse objetivo dessa qualidade de vida saudável dia a dia. Logo, o que acontece? As relações elas estarão muito mais saudáveis se as pessoas estiverem desenvolvendo todos os dias uma melhor qualidade de vida saudável. Gente, obrigado. Até amanhã.